Quem trouxe a palavra de Deus? Vamos pegar em Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Enquanto vocês vão pegando a Bíblia, eu vou me apresentar. Não sou de fazer isso. Sou péssimo nisso, porque eu esqueço todas as vezes. Eu acho que todo mundo já me conhece. E sempre tem gente... Não, é no 17. Me passou o 25, mas eu quero... Para a gente entender o contexto, nós precisamos começar no 17. Senão vai ficar do 25 para lá, aí não vai compreender, né? Depois nós vamos chegar lá. É que do 25 para frente é o que vocês me passaram, né? Mas tem que pegar no 17, senão a gente não entende. Como eu estava dizendo, às vezes eu penso que todo mundo conhece, e não é sempre assim, né? A gente sempre está indo em algum lugar, sempre tem gente nova, sempre tem pessoas que não conhecem a gente. Então, meu nome é Marcos, meu Momesso, tenho parente aqui em Santa Mariana, né? Minha prima que faleceu de câncer é a Rosana Momesso, prima do meu pai, né? Então, prima segunda minha. E tem outros parentes também, aqui no 15, né? Os parentes aqui? Que bem. Sem saber, os parentes estão aqui. Que bom, Deus abençoe. Que bom, né? Então, eu frequento a paróquia São Vicente Pallotti. Estou na paróquia São Vicente Pallotti. Eu sou igual o cigano, sabe? Cada vez eu estou numa paróquia lá. É que Deus faz a gente ir plantar semente nos lugares, né? Então, já passei quase todas as paróquias de Cornélio Procópio. A gente vai plantando e depois, né? Então, gente, é o seguinte, sou pai de 2 filhos lindos, um casal lindo, maravilhoso. A mais velha chama Letícia e o meu filho chama Daniel, com a graça de Deus. O que mais? É isso, eu participo do grupo de oração Maria Passa na Frente, né? Lá na Capela Imaculado Coração de Maria, no Jardim Figueira, lá em Cornélio Procópio. Amém? Deu tempo para vocês acharem enquanto eu falei tudo isso? Amém, então, vamos lá. Que bênção, que bom, Deus abençoe. Nossa irmã, Deus abençoe. Eu fiz um convite bem bonito lá no Gildo Alves hoje no FM 104. Não sei se alguém escutou. Escutou? Aí, ó, que bom. Então tá bom. Vamos continuar lá. Já me perdi. É versículo 17. Vamos lá. Mas sem óculos não vamos para lugar nenhum. Vamos com óculos. Então a palavra de Deus diz para nós assim: o título na Bíblia da Ave Maria, talvez nem todos estão com a Bíblia da Ave Maria, é Conduta Cristã. Ai, desculpa, nossos irmãos que estão nos assistindo através da rádio TV Pentecostes, pelo YouTube também, Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês ao vivo aí, e aqueles que vão assistir depois, que vai ficar gravado, vocês vão assistir depois. A palavra de Deus diz assim para nós: portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolente, entregaram-se à dissolução, a prática apaixonada de toda espécie de impureza. Agora, São Paulo continua falando aos Efésios: vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouviste e dele aprendeste, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade.
Então eu precisava ler até aqui, porque se eu pegasse do 25 para frente, vocês não iam entender agora o que o 25 continua esse texto. Por isso, renunciai à mentira, fale cada um o seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, e essa cólera é raiva, né? Mesmo em cólera, mesmo nervoso, mesmo bravo, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar, antes trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, e sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia seja desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes sede uns com os outros bondosos e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E se a gente continuasse no 5, ele ia começar daí dizer, tudo isso que ele falou para nós no 4, do 17 aqui, falou para os Efésios, São Paulo falando nessa carta à comunidade de Éfeso, tudo que ele falou aqui é para que a gente renunciasse, para que a gente deixasse de viver uma vida velha, um homem velho, cheio de manias e de jeitos pecaminosos, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, mas que era para a gente se revestir do homem novo, esse homem novo que vem através do Espírito Santo, esse homem novo que nasce através do Espírito Santo, nasce da água, do fogo do Espírito Santo. E ali ele vai dizendo para nós que nada disso, que tudo aquilo que é ruim, toda amargura, toda tristeza, toda gritaria, toda calúnia, toda confusão, saia do meio de vós. Antes vocês sejam um para com os outros bondosos e compassivos, e que vocês possam se perdoar mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. E se a gente continuasse, aí ele vai começar a dizer, sede então imitadores de Deus, lá no versículo 1 do capítulo 5, como filhos muito amados. Aí ele vai dizer, o que você tem que fazer para ser imitador de Deus, para você seguir as coisas de Deus? Aí ele vai dizendo lá no versículo 2, progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo que nos amou, e por nós se entregou a Deus como oferenda de sacrifício de agradável odor. E aí ele vai dizendo mais uma vez as impurezas, ele vai dizendo quanto à fornicação, impureza, sobre qualquer forma de avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém aos santos. Nada de obscenidade, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm, em vez disso, ação de graça. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, impuro, avarento, verdadeiros idólatras terá a herança do reino de Deus. E ele vai continuando aí, como filhos da luz, ele vai dizendo lá no versículo 6, e ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com essas pessoas. Vocês eram trevas, lá no versículo 8, mas agora você é luz do Senhor. Então comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz o que é? Aí é o contrário daquilo que nós vimos. O fruto da luz é bondade, é justiça, é verdade. E aí ele vai dizendo no versículo 10 de 5, que é interessante a gente ler, procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidades nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que esses tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso a Escritura diz:
Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. E ele vai continuando. É importante que você continue aí junto. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja a conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Paremos aí. Então, o que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite? O Senhor quer falar para mim e para você nessa noite, principalmente que nós estamos num tempo muito lindo e muito rico, que é o tempo da Quaresma. É tempo de conversão. Ah, Marquinhos, mas é só na Quaresma que é tempo de conversão? Não. A conversão é todos os dias. Mas a igreja que é mãe, a igreja que é santa, a igreja que é sábia, o que ela faz? Ela prepara um tempo para que a gente se aprofunde mais nesta conversão. A igreja prepara esse tempo para que a gente olhe para dentro de nós mesmos e olhando nesse tempo, desse período da Quaresma, a gente pode ver quanta coisa errada, quanta coisa que até foi citado nesta palavra que São Paulo falou aos Efésios, né, aos Éfesos, a cidade de Éfeso. Essa palavra foi para eles lá quantos mil anos, mas que é para nós hoje, que cabe direitinho para nós. Quanta coisa que nós lemos ali que ainda existe no nosso meio, né? Às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fica, encora, a gente fica magoado, a gente fica irritado com alguém, a gente não quer perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. Tudo que está falando na palavra de Deus, a gente fica com ira, né? E tantas outras coisas, a gente vai deixando que o homem velho, a mulher velha, né? Aquilo que nós já renunciamos lá atrás, vamos deixando que vai fluindo em nós, e às vezes a gente vê a gente praticando e fazendo coisas que não são agradáveis ao Senhor. E o tempo da Quaresma, essa palavra coube muito bem quando a Sueli me passou a palavra e eu fui lendo ela, e eu falei, nossa, encaixa direitinho aquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos renunciar, nós precisamos matar em nós o homem velho. Quando eu falo homem, é homem e a mulher velha. O que é o homem velho? O que é a mulher velha? É esse homem pecador, esse homem que só sabe pecar e desobedecer a Deus, porque nada mais é que desobedecer. Quando nós pecamos, nós estamos desobedecendo a Deus, e aí nós nos tornamos como Adão e Eva. Lembra da Adão e Eva? E a gente se torna como Adão e Eva, e a gente acaba fazendo assim, olha. E hoje, até hoje acontece isso. O que aconteceu? Quando Eva estava passando pelo jardim, ela viu uma árvore bonita com um fruto bonito. A historinha fala que é maçã, não pode ser qualquer outra fruta, não interessa, um fruto bonito, vamos colocar que seja a maçã, ou uma goiaba bem bonita, né? E aí o que a serpente fez? Ela chamou Eva e falou para ela o quê? Se você comer desse fruto, os olhos seus vão se abrir e você vai ser como Deus. Aí ela fala assim, não, mas Deus falou que a gente pode comer de tudo, menos desse. Então, boba, é por isso mesmo. Se você comer desse, é esse mesmo que ele não quer que você come. Porque se você comer desse, você vai ficar igual ele, aí você vai mandar igual ele, né? Jogou lá um monte de conversa na cabeça de Eva. Eva ficou fissurada, né? E a mulher, quando fica fissurada com uma coisa, misericórdia, né? Olha assim, ela já olhava aquele fruto, ela já pensava, nossa, começou até a salivar, falar, estava até imaginando como era o gosto da fruta, ela já estava imaginando a vitamina daquela fruta, ela já estava imaginando a salada de fruta com leite condensado, ela já estava imaginando aquele doce que ela podia fazer naquela fruta, ela estava imaginando, ela foi viajando assim, né? Porque ela vê longe, ela vai viajando, né? E aí ela come o fruto proibido.
E aí ela come e dá para quem? Para o Adão, né? Não vou fazer esse negócio sozinho não. Enfia, fala para o Adão pega o homem. Eita, os homens arados aqui. A mulher, quando quer fazer a cabeça do homem, ela faz direitinho, sim ou não? Sim. Ela olhou para o Adão, falou um monte de coisa para o Adão ficou bobão assim, e comeu o fruto. Ele esqueceu tudo que Deus tinha falado para ele, num segundo, tá? Apagou da mente dele. Quando Adão comeu, aí os dois pecaram. O que aconteceu? Eles sentiram que eles estavam nus e começaram a se esconder, né? Pegaram folhas, foram se tampar, se esconder. E eles escutaram passos no jardim e ali eles foram se escondendo de Deus. E de repente, Deus começa a chamar: Adão, Eva, Adão. E de repente Deus encontra com eles. E aí Deus fala com eles: vocês comeram do fruto que eu falei que não era para vocês comer, era para vocês comer de tudo. Vocês comeram desse, por isso vocês estão aí, ó, se tampando, vocês estão desse jeito se escondendo, vocês estão se escondendo de mim. Porque quando a gente peca, a gente quer se esconder de quem? De quem que a gente quer se esconder? Quando a gente peca, a gente fica com vergonha, a gente quer se esconder de Deus, né? E aí o que aconteceu? Ele fala: como é que você fez isso? Quando que você comeu? Como é que era? Aí ela faz o quê? Eva fala assim: olha, a serpente que me enganou e me ofereceu. Ela jogou a culpa na serpente, certo? E você, Adão, por que você comeu? A mulher que você tirou das minhas costelas e você fez de minha companheira, ela que me deu. Jogou a culpa na Eva, né? Então Adão jogou a culpa na Eva, Eva jogou a culpa na serpente. E até hoje existe isso. Até hoje, quando você faz alguma coisa errada, você joga a culpa no outro. É você que está fazendo errado, e sempre você joga a culpa no outro. Você não olha o seu pecado, mas olha o pecado do outro. Você vê alguém entrando na igreja e fala: nossa, está vendo aquela mulher lá? É amante do seu Zé lá da esquina, não sei o que lá. Olha, sem vergonha, não sei o que lá. Né? Olha, aquele homem lá em cima do altar, ministro da Eucaristia, não sei o que. E aí você está condenando e julgando os outros e o seu pecado, que talvez não é a prostituição, ser amante de alguém, mas é um pecado até pior que o dele. Você entendeu? Então é isso que Deus não quer. Nós não podemos culpar ninguém, nós não podemos julgar ninguém, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o nosso pecado, os nossos erros, o homem velho que habita em nós, não no outro que está do lado. Amém, irmãos? Então feche os seus olhos um pouquinho nesse instante, nesse finalzinho dessa palavra. A quaresma, esse momento de 40 dias que a igreja nos dá, é muito importante a gente vivenciar ela, porque ela faz a gente refletir e faz a gente olhar para dentro de nós e vermos quanto que nós precisamos mudar, o quanto que nós precisamos melhorar, o quanto que nós precisamos matar o homem e a mulher velha que existe dentro de nós. E nós só vamos conseguir matar o homem velho, a mulher velha, que é cheia de pecado, que traz o pecado à tona em nós, quando nós ficarmos cheios do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós recebemos essa força do Espírito Santo, nós estamos cheios da graça de Deus, o homem novo vence em nós. Porque sozinho nós não conseguimos, sozinhos nós não damos conta. Nós de peito aberto nós não damos conta, com as nossas próprias pernas nós não damos conta, com a nossa força nós não vamos em lugar nenhum, porque nós somos pecadores. A palavra de Deus diz lá no Salmo 50 que nós tem de piedade de nós,
porque nós somos pecadores. Minha mãe me concebeu na culpa, eis que nasci na culpa. Então nós somos concebidos no pecado, nós somos concebidos na culpa. Mas somente o Espírito Santo de Deus, somente a graça de Deus, somente o batismo no Espírito Santo faz surgir em nós um homem novo, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. E esse homem novo, essa mulher nova, vai fazer aquilo que no capítulo 5 em diante nós ouvimos e acompanhamos: que nós possamos ser imitadores de Deus, que nós possamos buscar as coisas do alto, que nós possamos buscar a paz, buscar a bênção, buscar a graça, viver uma vida santa, irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Que a nossa conduta seja conduta de pessoas sensatas e não de insensato. Que nós precisamos se afastar daquelas pessoas que querem nos levar para o caminho errado. A palavra de Deus diz isso para nós. E um homem cheio do Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo, ele consegue vencer e consegue buscar a santidade e consegue buscar a graça de Deus. Mas sozinho, sem Deus, sem a força do Espírito Santo, eu não consigo, eu caio e fico prostrado diante do pecado. A palavra de Deus diz para nós, lá em 1ª carta de São João, capítulo 2, diz: se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. O único pecado que Deus não perdoa de maneira alguma, sabe qual é? Pode abrir os olhos, irmãos. Sabe qual é o único pecado que Deus não perdoa de maneira alguma? Sabe qual é? Aquele que eu não confesso. Por quê? Se eu não confesso, como é que Ele vai perdoar? Você entendeu? Se eu não confesso, como é que Ele vai perdoar? Então, todos os pecados que nós confessamos, Deus é justo e fiel para nos perdoar. Mas se nós não confessarmos os nossos pecados, como é que Ele vai nos perdoar? Ele está pronto, é misericórdia, Ele está de braços abertos para nos amar, para nos perdoar. Agora feche os olhos de novo, mais uma vez.